Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte, pessoal. Estamos aí, pessoal, para nossa última aula desse material, aula 24. É aqui, pessoal, que o material finaliza. Foi muito bom ter feito todas essas aulas. Essa aula 24, pessoal, desculpa pela demora, é que ela teve bastante conteúdo para eu preparar, mas já está tudo pronto para a gente estar trabalhando nessa nossa aula final. Pessoal, assim que terminar, né, que eu fizer os exercícios dessa aula, seguindo todo o padrão que nós fizemos, eu vou explicar como esse projeto vai continuar. Ele não vai parar, pessoal, ele não vai parar por aqui. Nós vamos dar continuidade no aprendizado, porque o aprendizado nunca pode parar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui com Objects. Objects, que é o que nós vínhamos, né, estudando. Então vamos continuar vendo nossos últimos objetos desse material, pessoal. Primeiro aqui, employer. Employer, pessoal, é empregador, patrão, né? A pessoa que te emprega, tá bom? O que nós somos normalmente quando a gente é contratado? Nós somos employees. Employee, né? Empregado, ou employees, né? Funcionários, empregados. Tá bom, pessoal? Employer, empregador, patrão. Employee, empregado. Vamos aqui continuando. Moment, momento. Aqui, theater, aquele som do TH, tá, pessoal? Theater é teatro, tá bom, pessoal? E um detalhe também, aqui, muitas vezes eles falam movie theater. Movie theater também se referindo a cinemas. Aí, né, contraindo isso aqui tudo, falando somente movies, também é cinema, tá, pessoal? Então, cinema pode ser movie theater, movies ou também cinema. Então, aí é uma variação, né? 3 palavras para falar aqui cinema. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Place, lugar. Favor é favor. Uma situação legal, pessoal, quando você quiser pedir para alguém fazer um favor, é do me a favor. Do me a favor, me faz um favor. Do me a favor, please. Me faz um favor, por favor. Tá bom, pessoal? Então, do me a favor, to do a favor. Continuando aqui. Leisure, pessoal, é lazer, tá bom? Leisure. Suitcase, pessoal, é mala, tá? Mala de viagem, tá bom? Nós temos aqui ship, pessoal, é navio. Nós temos aqui boat, pessoal, é barco, tá bom? Agora que a gente viu, pessoal, as palavras, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre ever e never. É muito importante, pessoal, conversar sobre esses dois, porque eles são muito usados no inglês. Principalmente o ever, que é um pouquinho mais complicado do que parece. O never nós já sabemos, né? Ele significa nunca, jamais. Sempre vai ser isso, nunca, jamais. Só que o ever não. O ever ele tem alguns significados a mais que a gente vai ver agora. Então, ever, ele tem alguns significados, pessoal, que a gente tem que sempre prestar atenção no quê? No contexto, né? Sempre venho falando do contexto, né? É muito importante, principalmente no ever. Então, ever, pessoal, significa já, pode ser alguma vez, pode ser sempre, ele também pode significar igual never, nunca ou jamais, tá bom? Então, para a gente não confundir quando é ever e quando é never, vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? Mas lembrando que ele também pode ser já, né? Alguma vez e também sempre, tá bom? Vamos ver as frases para ficar mais simples, né? Vamos ver essa frase aqui, pessoal, que é usada no presente perfeito muito, né? Have you ever been to France? Have you ever been to France? Então, aqui, ó, você já esteve, né, na França? Aqui, ó, quando a gente usa have you ever, você já esteve na França alguma vez na sua vida, alguma vez na vida, ou você já esteve? Então, esse já é se você já fez, já esteve alguma vez na vida, entendeu, pessoal? Então, esse ever ele dá essa enfatizada. Se você já fez alguma vez ou já na vida, tá bom? Então, have you ever been to France? Pode ser traduzido como você já esteve, né? Já esteve alguma vez na vida na França? Ou você já esteve alguma vez na França? Tá bom? Então, esse que é a gente tem que entender
o significado para pegar o contexto, né, pessoal? O contexto para analisar qual significado vai ser. Mas, ó, have you ever... Sempre esse have you ever, né, frequentemente vai ser você já alguma coisa na vida, alguma coisa? Vamos ver o próximo aqui, ó, vai ficar mais fácil. Have you ever played hockey? Have you ever played hockey? Então, você já jogou hockey alguma vez na vida? Entendeu, pessoal? Então, ever pode ser já ou alguma vez, né, na vida, essa pessoa fez algo. Vamos ver outra frase aqui, ó, para a gente ver o contexto, né? If you ever go to New York, you should visit the Empire State. If you ever go to New York, you should visit the Empire State. Então, ó, se você for para Nova York alguma vez na vida, que é o ever, se você for alguma vez para Nova York, alguma vez na vida, você deveria visitar o Empire State. Tá bom, pessoal? Então, ó, if you ever, se você alguma vez na vida. Próxima frase. If you ever decide to sell this cell phone, don't forget to tell me. If you ever decide to sell this cell phone, don't forget to tell me. Então, se alguma vez na vida você decidir vender este celular, não se esqueça de me contar. Tá bom, pessoal? Então, se alguma vez, né, você decidir, tá bom? Alguma vez aqui é o significado. Agora, vamos ver a próxima, pessoal. I haven't ever been outside of my country. I haven't ever been outside of my country. Então aqui, ó, nesse caso aqui, pessoal, ele vai significar nunca. Então, eu nunca estive fora do meu país. Por que ele está significando nunca nesse caso? Por causa da frase aqui, ó, que ela está até grifada, ó. A frase está negativa, pessoal. Então, quando a frase for negativa, o ever ele vai significar nunca ou jamais, ó. I haven't ever been outside of my country. Então, eu nunca estive fora do meu país. Tá bom? Então, o haven't está aqui na negação. Então, você tem que usar o ever, ele vai ficar com o significado de nunca. Eu não posso, pessoal, falar assim, ó. I haven't never been outside of my country. Por quê? Porque aqui você vai ter duas negativas. No inglês, você não pode pôr dois negativos um do lado do outro. Tá bom? Assim, gramaticalmente falando, não pode, tá? A gente vai ver futuramente situações que pode ser colocado, mas corretamente, gramaticalmente, não pode, tá, pessoal? Então, aqui vai ser I haven't ever, tá? O never não pode ser utilizado quando se tem uma frase já negativa, uma palavra negativa, tá? Que faz a frase ficar negativa. Então, aqui, ó, I haven't ever been outside of my country. Eu nunca estive fora do meu país. Próximo aqui, ó. Nobody has ever guessed my tattoo correctly. Nobody has ever guessed my tattoo correctly. Então, ó, ninguém. Então, ó, o nobody, ele já tem a função de fazer a situação ficar negativa por si só. Ó, nobody. Então, ninguém nunca adivinhou minha tatuagem corretamente. Ninguém nunca. Aqui, ó. Como aqui é uma frase que tem uma palavra negativa, nobody faz a frase ficar negativa. Então, ninguém nunca adivinhou ou acertou minha tatuagem corretamente. Então, nesse caso também o ever é como nunca. Próximo aqui, ó. Nothing ever happens in the city. Nothing ever happens in the city. Então, nada nunca acontece nessa cidade. Então, nada acontece nessa cidade nunca, né? É difícil acontecer algo aqui, né? Então, ever aqui está enfatizando que nunca algo acontece. Aqui, ó. Nothing é outra palavra negativa, né? Nobody, nothing. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Don't you ever have one of those days where you don't want to do anything? Don't you ever have one of those days where you don't want to do anything? Então, ó, você nunca teve um daqueles dias que você não queria fazer nada? Don't you ever, você nunca teve um daqueles dias onde você não queria fazer nada. Então, aqui foi usado anything, porque aqui foi usado don't, tá, pessoal? Então, aqui, ó, aqui o don't tem que ser o anything, tá bom? Então, aqui, ó o negativo aqui começando. Então, don't you ever have one of those days? Você nunca teve um daqueles dias, tá bom? Então, aqui continua como nunca. Próximo aqui. Então, aqui, a palavra foi negativa, pessoal. O ever, na maioria das vezes, vai significar nunca, tá? Muitas vezes, para contexto, você pode traduzir como outra coisa, alguma vez. Pode ser que, por exemplo, ó, don't you ever have one of those days? Poderia colocar aqui, né? Você alguma vez já teve um daqueles dias? Poderia colocar alguma vez aqui para traduzir? Poderia, tá? Então, é bastante como você vai interpretar para traduzir, tá bom? Vamos ver aqui, ó, próximo. He hasn't ever yelled at me.
He hasn't ever yelled at me. Então, ele nunca gritou comigo. O verbo to yell é o verbo gritar. Ele é um verbo regular, né? Yelled. Então, he hasn't ever yelled at me. Então, ele nunca gritou comigo. Nunca aqui, ó. Hasn't, né? Negação. Ever yelled at me. Tá bom? Então, nunca também. Próximo aqui, ó. They haven't ever been to Canada. They haven't ever been to Canada. Eles nunca tiveram no Canadá. Eles nunca, né, foram para o Canadá. Perfeito? Aqui, ó. Haven't. Então, tá fazendo ever virar nunca. Vamos ver a continuar aqui, ó. Do you ever read? Do you ever read? Do you ever read? Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vê que a frase não tá na negativa. Não é don't, aqui é do. Do you ever read? Então, essa aqui poderia ser duas situações. Poderia acontecer, vai depender do contexto que está acontecendo na hora. Vamos pensar que a pessoa está lendo, né? Ela está lá, está na biblioteca, está lendo. Aí eu chego e pergunto, né? Do you ever read? Então, aí você sempre lê. Então, o ever aqui pode ser sempre. Do you ever read? Neste contexto que eu estou falando, a pessoa está lá lendo, já está com o livro na mão. Do you ever read? Você sempre lê? Aqui pode ser sempre. Mas agora vamos pensar que uma pessoa, por exemplo, não sabe o título de nenhum livro, não acerta, por exemplo, uma fala famosa de algum livro, que é bem famoso. Aí eu pergunto, do you ever read? Você alguma vez lê, alguma vez na vida lê? Então, vai depender do contexto. O ever aqui pode ser sempre ou pode ser alguma vez, tá bom? Se a pessoa já fez isso alguma vez, tá? Bastante contexto. Próximo aqui, ó. Do you ever eat out on Fridays? Do you ever eat out on Fridays? Então, aqui, pessoal, muito provável, vamos imaginar um contexto para usar essa frase, né? Então, vamos pensar que eu saio frequentemente na sexta-feira, né? On Fridays, né? E eu vejo uma pessoa sempre num restaurante diferente. Aí eu pergunto para a pessoa, do you ever eat out on Fridays? Então, eat out é um phrasal verb que significa comer fora, né? Sair para jantar num local fora de casa, né? Então, você sempre come fora nas sextas-feiras? Porque é uma coisa que eu vi ele fazendo com uma pessoa fazendo com frequência, né? Então, do you ever eat out on Fridays? Você sempre come fora nas sextas-feiras? Então, aqui pode ser sempre também, tá bom? Vamos aqui. Everything you ever wanted and more. Everything you ever wanted and more, tá bom? Então, tudo que você sempre quis e mais. Everything you ever wanted and more. Então, tudo que você sempre quis e mais. Então, aqui no contexto de sempre. Vamos ver aqui, ó. Do you ever have the feeling that you might meet somebody? Do you ever have the feeling that you might meet somebody? Então, você já teve alguma vez, né, a sensação de que você conhece alguém? Então, might meet, você talvez conhece alguém. Então, might é aquele pode, né, que eu falei, a gente viu na aula de modal verbs, pode, ou também pode significar talvez, tá bom? Que é possibilidade, né, pessoal? Então, para traduzir, pode deixar como talvez. Então, você já alguma vez teve a sensação que você talvez conhece alguém? Do you ever have the feeling that you might meet somebody? Próximo aqui. Don't you ever say bad words. Don't you ever say bad words, tá? Então, aqui não tem o you não, tá? É don't ever say bad words. Don't ever say bad words. Então, nunca diga palavrões. Bad words é palavrões, tá, pessoal? Então, palavrões são, se você quiser falar, bad words, tá? Então, don't ever say bad words. Então, aqui nós temos um negativo, então a gente tem que usar ever. Don't ever say bad words. Nunca diga palavrões. Próximo. Don't ever lie to me. Don't ever lie to me. Então, nunca minta para mim. Tá bom, pessoal? Então, dando continuidade aqui, pessoal, agora a gente vai ver o uso do ever com adjetivos, pessoal, né? Com qualidades que a gente coloca nas coisas, nos objetos, tá? Então, normalmente ele vai ficar aqui, ó, nesse sentido, do que nunca ou do que antes. Como assim do que nunca ou do que antes? Vai fazer sentido agora na frase, ó. This meal today is worse than ever. This meal today is worse than ever. Então, aqui a gente vê com o adjetivo. Então, esta refeição hoje está pior do que nunca, tá bom? Está pior do que nunca. Então, de todas as vezes que eu comi, hoje é a que está pior, tá? This meal today is worse than ever. Então, aqui ó, nós vemos um adjetivo, o than, né? Ever. Então, está pior do que nunca, tá? Então,
eu comi várias vezes e hoje está ruim. Repare, pessoal, que a gente está vendo na questão do adjetivo, são, digamos, o adjetivo na classe 2, né? Como assim classe 2? Lembra, pessoal, que a gente viu assim os adjetivos good, aqui, deixa eu só tirar isso aqui. A gente viu os adjetivos good, aí qual é o próximo nível, né? Então aqui o good é bom. Como que eu falo melhor? Better, né? Então a classe 2 aqui é better. E a terceira classe, né? Que é o melhor de todos, the best. Então, pessoal, aqui, deixa eu fazer com outro verbo. Por exemplo, o adjetivo pretty. Pretty, né? Bonita, para mulher, né? Pretty. Se eu quiser falar mais bonita, é prettier. Prettier, então mais bonita. Lembrando, pessoal, da aula lá de adjetivos. Quando o adjetivo tiver dois sons, pretty. Para fazer o melhor desse adjetivo, por exemplo, mais bonita, fica prettier. Tem que colocar o ER, tá? Tá bom? E se for mais bonita de todas, the prettiest, tá? The prettiest. Então, a mais bonita de todas do local que a pessoa tá. Então, quando eu digo level 2, né? São os adjetivos na segunda forma deles, tá? Melhor, na acentuação melhor, tá bom? Tanto que aqui, ó, aqui foi usado worse. Worse, né, é o level 2 do bad. Bad é ruim. Como que eu falo pior? Worse. Segunda forma do adjetivo, falando pior. Aí se eu quiser falar pior de todos, é worst. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse sentido do que nunca e do que antes, vai ser no level 2 do adjetivo, quando é maior, né? Mais, pior, tá bom? Aqui, ó. Better, prettier, né? Melhor, prettier, mais bonita, worse, pior, tá bom? Então, aqui, ó. This meal today is worse than ever. Então, essa refeição hoje está pior do que nunca. Então, pior do que nunca, né? Então, eu vou lá direto, mas hoje realmente é o pior dia dos dias que eu fui antes, tá? Ou pior do que antes, também pode ser, né? Nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. Our next meeting will be more important than ever. Our next meeting will be more important than ever. Então, a nossa reunião será mais importante do que nunca, né? Então, ou seja, essa reunião aqui vai ser a mais importante do que as outras últimas que a gente teve. Então, more important than ever. Repare, pessoal, que se lembra que a gente viu na aula do adjetivo, quando o adjetivo, ó, important, ele tem vários sons, ó, important, important, tem 3 ou 4 sons aí. Então, você vai ter que colocar o more para dizer mais daquele adjetivo. A gente já viu essa aula, tá, pessoal? Se tiver em dúvida, retorna lá, por favor. Então, aqui, ó. Our next meeting will be more important than ever. Então, a nossa próxima reunião será mais importante do que nunca, né? Mais importante do que todas as outras que a gente teve antes, tá bom? Então, aqui, ó, level 2, né? Próximo aqui, vamos ver. My house is getting bigger than ever. My house is getting bigger than ever. Então, minha casa está ficando maior do que nunca, tá bom? Próximo aqui. The company sales are better than ever. The company sales are better than ever. Então, as vendas da empresa estão melhores do que nunca, tá? Perfeito? Reparem que está sendo usado todo adjetivo no level 2, né, pessoal? Na segunda forma, de melhor, né? Aqui, ó. Tá bom? Próximo aqui, ó. Your work here is as good as ever. Your work here is as good as ever. Então, aqui é legal, pessoal. Aqui já é uma outra construção. Não é o adjetivo, né? E o than e o ever, né? Que é do que nunca. Aqui já é um pouco diferente. Você lembra, pessoal, quando a gente usa o as e o as? Que normalmente a gente usa ele quando a gente quiser falar que duas pessoas, duas coisas são tão boas quanto, né? A gente quer dar uma comparação. Neste caso aqui, ó, quando você quiser falar que alguma coisa é as, o adjetivo as ever, aqui vai ficar como sempre, ou tão bom como sempre. Por exemplo, your work here is as good as ever. Então, seu trabalho aqui está tão bom como sempre. Tão bom como sempre, ou tão bom quanto sempre. Tá bom? Então, é sempre, tá bom? Próximo aqui, ó. Carla is as beautiful as ever. Carla is as beautiful as ever. Então, a Carla está tão bonita, tão maravilhosa quanto antes, tá? Ou do que, como sempre também, né? Quanto como antes ou como sempre, tá bom? Nesse sentido, as beautiful as ever. Então, tão bonita como sempre, tá? Aqui, ó. I'm writing as well as ever.
I'm writing as well as ever. Então aqui, eu estou escrevendo tão bem como sempre. Tá bom? Então aqui é como sempre. Se for o adjetivo than ever, vai ficar do que nunca. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Dave is arrogant as ever. Dave is arrogant as ever. Então, neste caso aqui, pessoal, é a mesma coisa de falar as, alguma coisa, as ever. Só que aqui você só coloca um as e o ever, né? Então, aqui, ó, Dave is arrogant as ever. Então, o Dave, ele é arrogante como sempre. Então, mesma coisa do... Eu poderia falar Dave is as arrogant as ever. O Dave é tão arrogante quanto sempre, tá? Perfeito, pessoal? É uma outra forma de dizer, é só falar as ever. Outra forma aqui, pessoal... This pie is ever so delicious. This pie is ever so delicious. Nesse caso aqui, ó. Essa torta é sempre tão deliciosa. Então, ever, sempre tão deliciosa. This pie is ever so delicious. Vocês veem, pessoal, que tem muita construção com ever. Por isso que eu precisava falar deles. Porque tem bastante coisa. Então, ele pode ser ficar do que nunca, sempre. Pode ser que seja nunca, se a frase for negativa. Vamos ver aqui, ó. Thank you. You are ever very kind. Thank you. You are ever very kind. Obrigado, você é sempre tão gentil. Kind é o adjetivo de gentil. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, ó. As ever, you are so selfish. As ever, you are so selfish. Então, como sempre, você é tão egoísta, tá? Egoísta, tá bom? É selfish. Tá bom, pessoal? Selfish, egoísta. Vamos aqui, ó. Ever since he left, she hasn't slept well. Aqui agora a gente vai falar do ever since, usando essa construção aqui, ó. Ever since he left, she hasn't slept well. Então aqui, ever since significa desde quando, tá? Desde quando ele foi embora, né? Ele saiu, ela não tem dormido bem. Ever since he left, she hasn't slept well. Ela não tem dormido bem, né? Tá bom? Então, ever since significa desde quando. Tá bom, pessoal? Outra frase aqui, ó. Ever since you all became a couple... Opa, aqui tem... Tá? Couple. Aqui é casal, tá, pessoal? Ever since you all became a couple, everybody keeps talking about it. Ever since you all became a couple, everybody keeps talking about it. Então, desde quando vocês se tornaram um casal, todo mundo continua falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, ever since, desde quando? Ever since, desde quando? As ever, como sempre. Thank you, you are ever so kind. Aqui, ó, esse ever e o adjetivo, você é sempre tão... This pie is ever so delicious. É sempre tão... Dave is arrogant as ever, como sempre. I'm writing, aí tu coloca o adjetivo, né, pessoal? As well ou as bad as ever. Então, tão bom, tão ruim como sempre. Carla is as beautiful as ever. Carla é tão bonita quanto sempre, né? Your work here is as good as ever. Seu trabalho aqui está tão bom como sempre. Tá bom, pessoal? E aqui no sentido de better than ou bigger than é do que nunca. Então, né? My house is getting bigger than ever. Minha casa está ficando maior do que nunca. The company sales are better than ever. As vendas da empresa estão melhores do que nunca. Our next meeting will be more important than ever. Nossa próxima reunião será mais importante do que nunca. Tá bom, pessoal? Continua aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar do ever com os adjetivos superlativos. O que são superlativos? Nada mais são do que os adjetivos no level 3 agora, né? Daquele sentido de melhor de todos, tá? Então, a gente viu usando o ever no level 2, né? O level 2 aqui, né? Que significa melhor. E aqui é com o level 3, melhor de todos. Vamos ver aqui. Então, esses são chamados de superlativos, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver essa frase aqui, né? This pizza is the best I have ever eaten. This pizza is the best I have ever eaten. Então, aqui a gente pode ver que tem o the best, né? Então, que é o melhor de todos, né? Good, better, the best. A gente já viu, né? Nas outras aulas. Então, essa pizza é a melhor de todas que eu já comi. Então, aqui vai ser mais no sentido que eu já... Aí, o quê? Comi, tá? Aí, aqui vai ser usado o presente perfeito, tá, pessoal? This pizza is the best I have ever eaten. Então, nesse caso aqui, o ever está sendo utilizado no quê? No sentido de já, né? Que já, algum que já comeu na vida. Então, aqui a gente tem que colocar o the best e depois o que significa, né, pessoal? This pizza is the best I have ever eaten. Então, esta pizza é a melhor do que eu já comi na vida. Próximo aqui, ó.
Outra forma que a gente pode falar isso, pessoal, a gente pode falar, por exemplo, this pizza is the best I have ever eaten, ou uma forma para contrair, this is the best pizza ever. Só colocar o ever, não precisa colocar I have ever. This is the best pizza ever. Só que aqui, ó, a pizza ela veio para depois, né, pessoal? This is the best pizza ever. Então essa é a melhor pizza de todas, tá bom? Então pode falar aqui ou colocar o ever depois, tá bom? Ou eu poderia também falar assim, ó, this pizza is the best... Não, desculpa, pessoal, essa aqui. This is the best pizza I have ever eaten. Também eu poderia colocar, daria também na mesma. Só que para encurtar, falar this is the best pizza ever, tá bom? Próximo aqui, ó, vamos ver um outro exemplo. This is the worst, ó, the worst, o pior, né? Bad, worst, agora o worst. This is the worst vacation I have ever taken. Por que taken? Porque a gente take a vacation, né? A gente tira férias, take a vacation. Então, this is the worst vacation I have ever taken. Essa é a pior férias de todas que eu já tive. Tá bom? This is the worst vacation I have ever taken. Ou, para encurtar, eu poderia falar this is the worst vacation ever. This is the worst vacation ever. Essa é a pior férias de todas. Próximo aqui, ó. I'm gonna make the most... Aqui, ó. The most é o superlativo, tá, pessoal? Como delicious é um adjetivo que tem mais de duas batidas, ó. Delicious, né? Tem mais sílabas, né? Então, the most... Aqui já está fazendo o the most, a gente usa para poder fazer, né, o superlativo, né? A fase 3 do adjetivo. I'm gonna make the most delicious pie you have ever eaten. Então, I'm gonna make the most delicious pie you have ever eaten. Eu vou fazer a torta mais deliciosa que você já comeu na vida. You have ever eaten. Ou poderia, né? Como eu poderia falar? I'm gonna make the most delicious pie ever. Sempre. Ever. Só colocar o ever depois. Tá bom? Que nem aqui, ó. Tá aqui, ó. I'm gonna make the most delicious pie ever. Só colocar o ever depois. Próximo aqui, pessoal. She's the most talented singer I have ever listened to. Então, to listen to é o verbo escutar, né? Ouvir, né? Desculpa, é escutar, tá, pessoal? Ouvir é o verbo to hear, tá? To hear. Tem uma diferença entre escutar e ouvir, tá, pessoal? Quando a gente ouve algo, a gente dá mais atenção para isso, tá? Ou é o contrário? Não, desculpa, pessoal. É quando a gente escuta algo, desculpa. Quando a gente escuta, a gente dá mais atenção. Agora, quando a gente ouve, é simplesmente o ouvido está captando o som. É o contrário. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o verbo escutar. To listen. Então, she is the most talented singer I have ever listened to. Então, ela é a cantora mais talentosa que eu já escutei. Ou poderia falar, she is the most talented singer ever. Simplesmente isso. Tá bom? Próximo aqui. She's gonna perform... Aqui, pessoal, é uma outra situação que vamos ler a primeira frase. She's gonna perform for the last time ever. Então aqui, pessoal, quando a gente for falar a primeira vez que vai fazer algo ou a última, a gente também pode enfatizar com ever, tá bom? Aqui não é necessariamente um adjetivo superlativo, né? The most, né? Não é necessariamente um superlativo, mas é uma forma de falar a última vez de todas, né? Que vai ser a última mesmo, ou é a primeira de todas, né? A primeira vez que você está fazendo aquilo. Vamos ver aqui, ó. She's gonna perform for the last time ever. She's gonna perform for the last time ever. Então ela vai se apresentar pela última vez, né? Aqui com ever enfatizando que é a última vez. Ou se for a primeira vez, né? Ó. We're about to go on our first ever trip abroad. Desculpa, pessoal. Aqui eu vou tirar. We're about to go on our first ever trip abroad. Então, nós estamos prestes aí na nossa primeira viagem ao exterior. Então, nossa primeira de todas, né? Esse ever é para dar uma enfatizada. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente acabou de ver como é o uso do ever. Tem muita coisa, viu, pessoal? Só pro ever tem muita coisa. Então, eu vou deixar esse material, né? Todo o material que a gente está trabalhando vai estar no Drive, para a gente estar sempre revisando. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai conversar um pouquinho... Opa, tem mais uma aqui, desculpa. Vamos lá. This is the first time I have ever traveled on my own. This is the first time I have ever traveled on my own. Então, essa é a primeira vez que eu viajei, né?
I have ever traveled, que eu viajei, de todas, né? Aqui, on my own significa sozinho, tá bom, pessoal? On my own, sozinho. This is the first time I have ever traveled on my own. Essa é a primeira vez que eu tenho viajado sozinho, tá bom, pessoal? Então agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o never. Tá bom, pessoal? Então, antes da gente falar do never, a gente vai fazer uma segunda parte, tá bom, pessoal? Pra gente não alongar tanto essa aula, porque tem bastante conteúdo nessa aula, pessoal. É a última, então vamos fechar com chave de ouro esse curso. Tá bom, pessoal? See you guys in the next video.